Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com a lição 167 do livro Um Curso em Milagres. Eu espero que você esteja bem. E hoje a lição, ela traz como título: Só existe a vida e eu a compartilho com Deus. Então, se você já leu a lição, hoje essa lição, você vai perceber que ele está apenas reforçando aquilo que nós começamos a refletir lá na lição 163 com relação à morte. Porque a lição de hoje, ela fala sobre o conceito da morte na nossa mente, a nossa percepção sobre a morte, a nossa interpretação sobre a morte. Então é bem interessante lembrar que aqui nós estamos reforçando um conhecimento que a gente já começou a praticar algumas lições atrás. Então, seguindo com a lição, eu vou ler o primeiro trechinho que diz: Não existem dois tipos de vida, pois a vida é como a verdade. Não tem graduação. É a única condição na qual tudo que Deus criou compartilha. Como todos os seus pensamentos, a vida não tem oposto. A morte não existe, porque o que Deus criou compartilha a sua vida. A morte não existe, porque não existe um oposto para Deus. A morte não existe, porque o Pai e o Filho são um. Então, essa é a primeira reflexão que ela nos traz. Então, como pode existir morte se Deus, o Criador, ele só criou a vida? E a vida aqui é a eternidade. Então, se só existe uma única vida tal como Deus criou e não existe nenhum oposto daquilo que Deus criou, significa que a ideia que nós temos com relação à morte é apenas uma ideia da nossa mente, aquela mente que a gente já falou bastante aqui na lição, que é a mente controlada pelo ego, ou seja, aquelas crenças que a gente tem, aquele pedacinho da nossa mente, aquela parte da nossa mente que tem aquelas crenças que acredita que nós somos um ser separado de Deus. E é bem legal a gente trazer isso para a reflexão novamente. E olha o que ele diz aqui sobre o que o livro traz como conceito da morte. Todo pesar, toda perda, ansiedade, sofrimento e dor, até mesmo um pequeno suspiro de cansaço, um leve desconforto ou o menor olhar de reprovação estão admitindo a morte e assim negam que tu vives. Pensas que a morte é do corpo. No entanto, é apenas uma ideia irrelevante ao que é visto como físico. Um pensamento está na mente. Pode então ser aplicado segundo a direção da mente. Mas para haver mudança, é na sua origem que o pensamento tem que ser mudado. Então, a gente às vezes para e pensa na morte como aquela que acontece quando o corpo morre, ou seja, quando a parte física morre, a pessoa é enterrada, e essa é a morte que a gente considera. Só que na lição ele está falando que, olha, todos esses pensamentos que você mantém na sua mente, pensamentos de desconforto, pensamentos de dor, pensamentos que são pensamentos contrários à luz divina, contrário à natureza do nosso ser. Todos esses pensamentos são ideias de morte. E se a gente for parar para pensar, todos esses pensamentos que a gente tem que criam a nossa realidade aqui, que muitas vezes é uma realidade de muita dor, de muito sofrimento, são pensamentos de morte. Porque nós estamos, cada vez que a gente alimenta um pensamento desse, a gente mata a ideia de que nós somos um com Deus, de que existe uma divindade dentro de nós. Então,
para o livro, para a lição, todos esses pensamentos são pensamentos de morte. E a gente não para pensar nisso no dia a dia, né? E existe uma pesquisa, um estudo, na verdade, científico, que diz que um ser humano adulto, ele tem em torno de 40 a 60 mil pensamentos por dia. Então, essa mente, ela tá o tempo todo criando pensamentos. Claro que nesses 40 a 60 mil pensamentos, a maioria são pensamentos repetitivos. Vamos colocar um exemplo. Você tem lá uma conta para pagar e você não consegue pagar, você não tem dinheiro para pagar aquela conta. Quantas vezes no dia você repete aquele pensamento? Ou algo que está te incomodando ali, que pode acontecer. Quantas vezes você não repete aquele pensamento na sua cabeça? Uma e outra vez, uma e outra vez. Então imagina que todos esses pensamentos, que são pensamentos que não são pensamentos divinos, que não são pensamentos da nossa natureza, da essência, do ser divino que tem dentro de nós, mas apenas dessa mente distorcida, todos esses pensamentos, eles estão criando uma realidade na nossa vida. Eles estão se manifestando. Só que a gente não se dá conta disso. E muitas vezes, muitas pessoas acham que a sua vida não está do jeito que elas gostariam por conta de situações externas, fatores externos. E elas não se dão conta de que são esses pensamentos que elas estão criando na mente, que são pensamentos de morte, né? Porque vai adoecendo a alma, vai adoecendo muitas vezes o corpo físico mesmo, essa parte que a gente considera física, porque ainda, né? A gente já falou sobre isso, não é físico, mas é essa energia manifestada na matéria em forma de corpo. Muitas vezes a gente adoece ele por conta desses pensamentos. Porque primeiro foi lançado um pensamento que ficou lá repetindo o tempo todo, e aí gerou uma doença. Então, nada na nossa vida acontece fora da mente. Então, tudo aquilo que acontece na sua vida antes aconteceu na sua mente. E a gente tem esse poder dentro de nós de transformar esses pensamentos de morte num reflexo lá fora, que a gente pode chamar de manifestação. Então, toda manifestação é dessa mente. E é dessa mente que, como a lição diz aqui, está adormecida. E ele fala mais aqui sobre a morte. A morte é o pensamento de que estás separado do teu Criador. O que parece ser o oposto da vida está apenas dormindo. Então, tudo aqui que a gente está colocando nessa lição de hoje, todos esses pensamentos, toda essa ideia da morte, só está acontecendo dentro dessa nossa parte humana, dessa consciência controlada por essa personalidade humana que nós estamos vivendo agora, é porque ela está adormecida no sentido de reconhecer que ela é a própria divindade ou o filho de Deus aqui nessa existência. E a gente tem essa ideia errada sobre o filho de Deus. Porque quando você pensa no filho de Deus, pelo menos aqui no Ocidente, o filho de Deus é o Cristo. Mas o Cristo, a mensagem do Cristo, é para nos lembrar que ele veio representar o Filho de Deus. Ele estava aqui representando cada um de nós. Então, essa consciência do Filho de Deus está em cada um de nós. Ela não foi, ela não partiu. Ela existe em cada um de nós. Por isso que ele diz aqui na lição que Deus e o Filho é uma só consciência. Então, não pense no Filho de Deus como um ser, um corpo. Não, mas uma consciência. Uma consciência que está em todos os corpos, em todos os seres. Essa consciência está. Assim como o Pai está. Então, Pai e Filho existem juntos, não podem ser separados. Então, aquilo que a gente acredita como oposto é uma parte
da nossa mente que está acreditando numa história que não é real, que não é verdadeira. Então, eu achei a reflexão dessa lição muito bonita. Traz pra gente aqui também esse momento que a gente está vivendo do planeta Terra, né? O planeta Terra, ele está passando por um processo de evolução, porque o planeta Terra também é uma consciência. O planeta Terra também é um ser, e a gente não se dá conta disso. Então, por conta de estarmos passando junto com o planeta Terra por um momento de evolução, onde muitas consciências estão despertando, estão saindo deste estado de dormência, cada vez mais nós estamos conectando com essa verdade e com esse sentimento mesmo. Porque quantas pessoas não estão vivendo agora em estado de vazio interior? Quando a gente se sente sozinho, se sente vazio, se sente solitário, ainda que tenha coisas, mas essas coisas não preenchem, parece que está sempre faltando alguma coisa e você não sabe o que é, e você procura e você tenta buscar lá fora. Toda essa sensação, né, de desconforto interno é a nossa consciência despertando. E nesse despertar, ela vai sentindo que tem alguma coisa faltando. E não tem a ver com matéria, com material. Tem a ver com algo lá dentro, algo no interior, algo que não dá nem para explicar, mas é uma sensação estranha, não é? Essa sensação estranha é a mente se despertando, tentando relembrar quem ela é, percebendo que tem alguma coisa errada. Então, nós estamos passando por este processo de despertar. E ele fala aqui mais o seguinte: a mente adormecida tem que despertar, ao ver a sua própria perfeição espalhando tão perfeitamente o Senhor da vida, que ela se desvanece no que lá está refletido. E agora não é mais um mero reflexo, vem a ser aquilo que é refletido, a luz, que faz com que o reflexo seja possível. Agora nenhuma visão é necessária, pois a mente desperta é aquela que conhece a sua fonte, o seu ser e a sua santidade. E aqui eu coloquei duas perguntas aqui, no final eu escrevi essas perguntas porque foram perguntas que me veio como reflexão. E eu vou deixar aqui para vocês também, que é para que vocês reflitam essa questão da percepção que vocês têm sobre a morte e como é olhar para a morte como todos os pensamentos que nós temos no dia a dia, que são pensamentos que não são aqueles pensamentos de luz, de Deus, divino, do Cristo, que são essas duas perguntas. Quais são os pensamentos de morte que eu tenho todos os dias? Quais os resultados desses pensamentos na minha vida? Porque aqui não adianta nada a gente só dizer assim, ah, entendi. Tá, então eu tenho um conceito errado sobre a morte, eu sei agora que eu vivo na eternidade, que eu sou a luz, que a minha essência é a natureza de Deus, que a minha consciência é uma com a consciência crística, com a consciência divina, que o espírito que vive em mim, ele é essa pura luz. Se eu não refletir esse meu dia a dia, porque é no dia a dia que as coisas estão acontecendo, é no dia a dia que os meus pensamentos estão criando a minha vida. Então, se eu falo, se eu digo que eu compreendi, que eu estou na eternidade, mas eu não estou me dando conta de que eu continuo criando pensamentos de morte, pensamentos que estão criando uma realidade para mim, muitas vezes de tristeza, eu não consigo dar o esforço necessário para que eu me desperte. Então, essas perguntas é uma forma de exercitar a percepção desses pensamentos de morte que eu crio diariamente na minha vida.
Então, só o fato de lembrar, né, toda vez que eu tiver com pensamento de tristeza, com pensamento de autodestruição comigo mesmo, às vezes a gente tem pensamentos terríveis com a gente mesmo, assim, contra a nossa própria essência, contra a nossa própria existência. Esses são pensamentos de morte, porque estão destruindo a possibilidade da gente enxergar a luz. Porque se eu dou mais atenção para coisas que não são boas na minha vida, significa que eu estou virando as minhas costas para a luz de quem eu sou. E aí eu estou criando mais sombras através desses pensamentos de morte. Então é fazer essa auto-observação. E esse é um papel de cada um de nós. É nesse auto-observar que eu vou perceber se eu estou fluindo nesse despertar. Ou eu apenas acho que estou me despertando, mas na verdade eu continuo com os mesmos pensamentos, com os mesmos hábitos de uma mente adormecida. Então é essa a reflexão que eu quero, né, trazer aqui para vocês hoje. Tomem nota do seu entendimento na lição, porque quanto mais a gente lê, mais a gente percebe coisas que a lição está colocando e que a gente repete na nossa vida, que é um padrão na nossa vida. E é importante nesse processo de evolução a gente se dar conta disso. Porque isso é o despertar. É quando eu me dou conta daquilo que eu estou fazendo contrário à luz de quem eu sou. E aí eu vou lá e altero na minha mente. Porque lembra, a gente está falando aqui da mente. A mudança só acontece no nível da mente. Então, estar atento. Minha mente está mudando ou eu continuo com o mesmo pensamento? Isso é um exercício diário, tá bom? E é isso, gente. Eu espero vocês amanhã. Um grande beijo.